Opa, salve rapaziada, Felipex aqui de novo, já fica o aviso aqui já. O Juninho está tão tenebroso na vingança nessa temporada que teremos cenas fortes. Lá no primeiro capítulo de To Not Die, Juninho estava de um jeito que nenhum de nós tinha como saber como ele poderia estar assim um dia. Agora sabendo da morte do Mendigo Supremo e os culpados disso, agora vocês sabem do porquê que ele está tão tenebroso assim. Toma. Toma. Cê é louco. Exatamente, rapaziada. O responsável por isso pra mim é esse cara. E depois de um ano que ele acordou do coma, pagou pra Raigang ir atrás do Juninho e isso levou à morte do Mendigo Supremo, ele voltou pra escola pra estudar. O primeiro capítulo de To Not Die é o dia que o Juninho vai atrás desse cara na escola pra cobrar essa conta. Antigamente ele montava no Juninho e tal. Agora um ano depois ele tava lá, montando em outro aluno, igualzinho ele fazia com o Juninho. Mas que porra é essa? O tal do Lee Do-yoon, mesmo depois de ter voltado à vida e visto que o Juninho estava vivendo a vida dele de boas, não esqueceu e encomendou o capote dele. E agora um ano depois que o Juninho foi de vala, literalmente ele não mudou. Com o mesmo grupinho estava fazendo as mesmas coisas de antes com outro nerd da escola, jogando picolé no chão e mandando ele comer enquanto ele monta no cara. E além disso, ele acha ruim se o garoto reclamar. O valentão fala pro garoto que ele é a cara de um tal de Juninho que estudava aqui ano passado. O folgado se vangloria de coisas que ele fazia com o prota e se liga nesse absurdo. Ele diz que o Juninho um dia revidou e isso lascou ele. Então por causa disso ele mandou capotarem ele. E o que a Raigang contou é que realmente capotaram de fato o prota naquele dia na montanha. Aí esse folgado conta vantagem por ter feito isso pra intimidar as outras pessoas. Mano, e o coitado que sofre agora é um garoto bom nos estudos e nem na sala de aula ele tem paz. O maior medo dele é quando a aula acaba, porque quando não tem professor na sala de aula, tem porrada na cabeça. Toma. O começo da vingança foi no primeiro capítulo, quando o Juninho estava indo em direção à escola, arrastando o seu baseball bat e uma tropa imensa atrás dele. Nesse dia, Lee Do-yoon levou o nerd pro terraço da escola e foi logo pegando no saco dele. Meu Deus, é um boiola. Rapaziada, Lee Do-yoon gosta de montar nos mais fracos, gosta de ver ele chupando o picolé na frente dele, pega na bingola dos caras e não sei não, isso daí parece, mas parece um negócio aí de testando ele pra ver se o moleque é também. Pra vocês falar que eu não tô viajando, o Lee Do-yoon fala que o moleque é gigantesco e tá com inveja. Os outros dois falam que isso é impossível ser tão grande assim. Então eles mandam ele tirar pra fora e mostrar. Aí falar pra vocês, mano, que não é viagem da minha cabeça não. O garoto percebendo, o problema é que é dar esses papos tortos para que era melhor eles jogarem lá de cima logo. E o valentão dá um tapa na cara dele e diz que ele vai mostrar sim o jubileu e vai testar ele sim. Aí joga o chinelo dele lá de cima da escola, manda ele buscar como punição. Eu não sei pra que um negócio desse. Se eu fosse o nerd eu ia pra casa, não voltava lá pra cima não. Você tá maluco? Esse bando de tarado lá em cima? É verdade. Mano, os caras tudo errado, o milho coitado a troco de nada. O nerd chorando, falando que se a vida fosse justa, ela seria igual um filme onde aparece alguém pra salvar ele. Ele caminhando, olhando pra baixo, nem percebeu que na frente dele tinha um monstro tenebroso encarando ele. Meu Deus do céu, Berg. O Juninho e a tropa de 300 foram lá justamente atrás do Lee Do-yoon nesse dia. O prota devolve o chinelo e pergunta se o cara tá lá em cima. Do nada, no meio da tarde, começa a passar dentro da escola uma tropa de gente mal encarada, totalmente organizada, com um tenebroso puxando o bonde. E o pior é que o professor e alguns alunos reconhecem o Juninho. Ele estudava nessa escola ano passado. Eles nem acreditam de como ele parece uma pessoa totalmente diferente agora. Os folgados lá no terraço e eu saindo pra tomar alguma coisa e de repente na porta de saída tem uma tropa. Ele deu um gelo butico na hora quando vê quem está na frente da porta. Do lado de dentro ficaram 3 pessoas pra ninguém conseguir passar. Uns conhecidos do Lee Do-yoon foram lá porque ficaram sabendo que o Juninho saco de pancadas estava na escola de novo. Os alunos foram lá tentar passar usando a força e o mano lá nem revida, só diz que quem quiser passar e atrapalhar o bravo tem que morrer primeiro. Aí tá liberado. Não vai dar não. Lá em cima o prota foi dialogar na forma mais conhecida do diálogo. Ele faz uma pergunta, o cara responde errado, é uma lapada. Mano, o Juninho tá muito brabo agora, velho. Ele ordena que o cara levante logo pra continuar a conversa. O Lee Do-yoon olha um monte de gente ao redor, a expressão de bondade no rosto do prota e nem levanta. Começa a implorar por desculpas ali mesmo, de 4. Ele diz que lembra de como ele atormentava o Juninho, mas ele fala que por conta do Juninho ele ficou em coma um tempo. Ele ficou sequelado nas pernas, ficou brother
brocha e com isso tudo aí, eles estão kits. Ouvi um absurdo desse, o Juninho até deixa cair o pau, o taco. Aí o Folgado pensa, me dei bem. Como assim, mano? Nós não tá kits? Eu fiquei broxa. Mano, só sei que o Prota manda um combo de tapa na cara e depois uma tijolada nos dentes. O Lidonhun foi percebendo o que o Juninho queria fazer e tentou correr. Só que com esse tanto de gente aí, ele brocha das pernas, não teve como, né, fi? Um deles até se dispõe a jogar ele lá de cima, se o Juninho quiser. E ele pensa na ideia como se fosse uma ótima possibilidade. Vendo isso, o Lidonhun perdeu tudo, não teve força nem pra segurar, se mijou e se cagou todo. E o mano jogou o nojentão no chão, tudo sujo e fedido depois de encher a cueca. Que nojo. Alguns curiosos subiram lá e conseguiram ver o que estava acontecendo. Alguns ficaram em choque, outros gostaram de ver o Folgado levando o que merecia. Rapaziada, falar pra vocês, isso daí é merecido? O Lidonhun implora pela vida dele, pedindo perdão por tudo e principalmente pelo Ranjil ter ido de vala por culpa dele. O Prota coloca metade do tênis dentro da boca dele pra ele parar de falar merda. Quase falei errado. Boiola. Olha a cara de maluco do Garay. Ele diz que a culpa pela morte do Ranjil é da Raegang, de seu líder Shin Sung e de ninguém mais. Por isso que o Juninho quer é o contato dele dentro da Raegang. Depois de conseguir essa informação que ele precisa, o Prota deixa simplesmente um aviso. Ele vai deixar ele vivo agora, mas a próxima vez que o Juninho ver ele na frente dele, vai ser morte instantânea. O Juninho deixa o fracassado vivo e todo cagado e vai embora com a tropa. O mano ficou vivo, mas eu aposto que o psicológico dele já era. O medo de ser visto de novo, e isso não vai deixar o maluco nem sair de casa mais. Se fosse ele, eu mudava para outro país. Mãe, vou ir morar na Venezuela. E o Juninho foi rápido, rapaziada. Não deu tempo de ninguém avisar a próxima vítima. O contato do fracassado Mijão é o Yutaki, que agora é liderança da Raegang. Ele estava agora mesmo fazendo seu trabalho honesto, ameaçando um cara e suas duas filhas. No caminho para esse lugar, o Prota veio remoendo o ódio para não ter perigo dele diminuir. Esse daí é o orgulho do Itachi. E ele andando com o cabelo na cara e se lembrando das coisas que eram boas, ele perdeu. A cabeça dele em 1000% no ódio e caminhando com calma pro lugar. Dentro desse galpão, Yutaki mandou cacetar em um cara enquanto dizia que os órgãos do coitado seriam bem aproveitados e do nada, um psicopata atrás dele falando: Oi, meu chapa. Que desgraça! Misericórdia! Se liga na expressão do Juninho, rapaziada. Maluco tá maluco, tá monstro, maluco. Pra dar uma contextualizada na maldade que vai acontecer agora, o Próspero e o Tal que fala que na sociedade existe, entre aspas, uma espécie de ranking. Ele sempre foi um cara que quis ficar no topo desse ranking a todo custo, desde os tempos de escola. Um ano atrás, o moleque do colégio que era o mais fraco arrebentou ele na porrada, e por causa disso, ele perdeu o respeito que todos que o seguiam tinham por causa de sua força. Ele ficou todo lascado da vida, e por conta disso, nessa época, o Shin Sung Samsung encontrou ele e ofereceu dele trabalhar na Raegang. Na hora, o Yutaki sabia que era uma boa para ele recomeçar a subir neste ranking invisível da sociedade, e ele aceitou que o Samsung era um cara superior a ele neste ranking, mas de toda forma ele conseguiu subir novamente e até começou a tomar suco para ficar mais shapeado. Tava tudo massa, até que o mesmo fracote de antes volta mais shapeado que ele para arregaçar tudo de novo. O Juninho chega lá sozinho e fica no meio de 15 caras com os baseball bats na mão, e ele ainda fica com as mãos nos bolsos e tranquilão. Um dos malucos feiaço pergunta se ele tá ligado que ele acabou de mexer com a Raegang, e o Juninho fala que ele veio aqui não foi pra conversar com um bando de burro, e manda geral e se fuder, poucas ideias. Aí começou a quebradeira, os malucos vindo de monte e conseguiram errar as pauladas, um vindo por trás achando que ia acertar, tomou uma só que quebrou até o pau que deve... Carai, ficou esquisito isso aí. Ele jogaria na cara de um e afunda o crânio no soco. Outro ele chuta a madeira no queixo e chegou a derrubar o maluco de costa igual uma tartaruga. Foi só soco e mais soco no queixo. O Yutaki, que tava caído no chão, foi lembrando da última vez que ele foi humilhado pelo fracote para acumular ódio bastante para ter forças para conseguir levantar essa porrada. Ele veio com as suas capoeiras fazendo uma cara de maluco e no meio da briga tenta puxar papo com o Junolas. Olha a cara desse maluco e fala pra mim se ele quer conversar, rapaziada. É muito ódio no coração. O Yutaki diz que ele pensava que ele tinha morrido contra a Raegang antes. E fala que ele também ficou mais forte. Ele tenta acertar um golpe e erra, não acerta nada. Ele mostra a perna gigante e diz que ele começou a tomar o suco e seus chutes, que são sua arma mais poderosa, agora estão mortais. E o Juninho segura o pé dele como se não fosse nada. Aí lascou, ele puxa o Yutaki pra perto e acerta tomando um bucho que partiu umas 3 costelas fácil.
A reputação que o Taki estava reconstruindo ia acabar pela segunda vez. Ele não queria ter que fazer isso, usar contra alguém de mãos limpas, mas antes vencer de forma covarde do que perder de forma honesta. Mas ele erra tudo contra o Juninho, e ele de olho na lâmina. Quando o Taki percebe uma chance e veio com tudo, pá! Se liga no rosto desse monstro, véi. Ele segura a Tramontina com um toco de madeira e nem treme. E o Taki com o Butico agora trancado, o Prota cata ele pelo braço, joga no chão, pisa nas costas, puxa o braço. Quebrou, velho. O Juninho curto e grosso pergunta, cadê ele? Nem precisou falar quem era ele. E o Taki tenta perguntar por que o Prota quer saber onde está o Shinsung, mas qualquer coisa que não seja a resposta, o Juninho trata assim agora. Dói tanto que o bicho até vira o zóio ao contrário, velho. Tá possuído essa miséria? Os caras que o Taki comanda se dão conta que o chefe deles está sendo completamente esbagaçado. Na cabeça do cabeça de vassoura, o respeito do ranking da sociedade do cara A4 que ele tá reconstruindo vai embora de novo. Desesperado, ele estava com uma outra navalha escondida e tenta o mais rápido possível fazer uma cirurgia no Prota. E ele percebe isso, mete um chutão pra longe, pega a Tramontina no ar e crava na mão dele, velho. O Juninho tá muito cabuloso, sem piedade nenhuma mais. Ele diz que vai garantir que o Taki se arraste pelo resto da vida, se ele não contar o que ele quer saber. O medo bateu tão forte que se ele não sabe o que o Prota tá querendo, ele vai ter que inventar pra ver se ele se salva. Então ele desiste, diz que vai contar tudo o que ele quiser saber. A localização do líder é super secreta, mesmo ele não teria como saber, mas ele diz que sabe de quem sabe dessa informação. Esse papo aí não agradou muito, então a cirurgia tava pra começar. Ele fala que só os principais executivos sabem onde ele está. O que ele tem certeza que sabe dessa informação é o mais chegado do Shinsung. Aí já corta pra esse cara e aonde ele está. O tal maluco que está segurando uma garota pela cabeça e ameaçando um gurizinho pra eles pagarem uma certa dívida. O tal do Moon Sung Ho. Ele que muda de ideia e dá outra ordem pra levarem a garota e o moleque ao invés do dinheiro. Pra refrescar a memória de vocês que tem amnésia, esse é o cara humano que enganou o Prota um tempo atrás e no final era o impostor e quase matou ele e depois acabou fugindo contra o Rangel. Sabendo dessa informação, Juninho fala que isso é ótimo. Esse é um cara que ele queria muito mesmo encontrar logo. Então o Prota pergunta, como que ele encontra esse tal de Sung aí? Aí o cara se recusa a falar. Ele fala pra ele sair por aí procurando pelas áreas da Haigang. Ou seja, ele não queria sair de X9 nessa parada. Depois de ouvir essa resposta, o Juninho dá até medo. Ele fala que se ele vai ser inútil, não vai dar nenhuma informação importante, ele vai ficar com isso em troca. Rapaziada, eu duvidei. Mas agora realmente é olho por olho, tendão por tendão. Ele rasga fora o tendão de Aquiles do cara, velho. Cê é louco, dá até um arrepio. Depois de resolver as coisas lá dentro, o Prota mete o pé. Na saída do lugar, tinha alguns caras esperando por ele. Um mano todo tatuado chama o Juninho de chefe. Esse é Baek Dog Yeon, 18 anos, número 2 da tropa do Juninho. Não era pra esses caras estarem aqui, diz o Juninho. Eles vieram aqui só por garantia e limparam o resto do pessoal que estava ao redor por conta própria. O importante é se ele conseguiu a informação da localização do Shin. O Yutaki não sabia ou não quis falar, mas agora ele tem um alvo novo em mente que está nas ruas, o executivo da Haigang, Moon Sung Ho. O Baek Dog viu na mão do Prota o ódio estralando e disse que a melhor coisa que ele fez foi se juntar com o Juninho e disse pra ele continuar assim, com 100% ódio no coração. Sai fora do mó bafo de onça. Essa rapaziada faz parte do bando dele e o Baek Dog chama ele pra ir comer o x-tudo com a tropa, mas qualquer coisa que não faça parte do objetivo de caçar a Haigang ele recusa. Era pra ser uma reunião de equipe com o Juninho agora, mas pelo jeito vai ser sem o chefe, meteu o pé sozinho. No dia seguinte, duas pessoas esperando um bus ônibus para ir trabalhar honestamente falam sobre um rumor que nesse prédio abandonado tem pessoas morando nele, e a realidade é que a tropa do Juninho mora nesse prédio abandonado. Esse é o moleque mais novo que faz parte do grupo, tem 15 anos. Toda essa galera são pessoas que eram sem teto, fugitivos e foram unificados pela força do Juninho. Todos que vivem aqui seguem as regras de boa convivência e ouvem e obedecem às ordens do Juninho. O gurizinho, por exemplo, ele era de um grupo de racha. A função dele era bater carteiras dos outros e quando ele não conseguia fazer os ganhos, ele sofria as consequências. E que consequências, hein, carai? Num lugar desses, é claro que ele fugiu e virou um sem teto. Depois de passar frio e fome nas ruas por mais de uma semana, o Juninho o encontrou jogado na rua, quase morrendo congelado, e deu teto pra ele. Como forma de retribuir, ele fazia todos os shakes de whey potrem
falei errado. Todos os shakes de whey protein pro Juninho e por conta própria ajudava na casa o máximo que ele podia. E o shape inexplicável tá aí, rapaziada, igualzinho meu. O Prota deixa claro pro garoto Eudong, se ele quiser ir embora a qualquer momento, por qualquer motivo, ele pode ir. Não é pra ele se sentir em dívida por nada, nenhuma obrigação de se sentir preso a este lugar. Aí ele dá um golão no suco, se é que vocês me entendem. O garoto fala que esse lugar aqui é uma confusão lascada, mas qualquer problema que possa existir aqui, essa é a casa dele agora. E fala também que ele vê o Juninho como o irmão mais velho agora. Isso daí, mano, trouxe memórias pro Juninho, eu tenho certeza. Tanto que ele fala que tem que sair agora, de repente, e deixa o gurizinho lá sozinho sem nenhuma explicação. Isso do Juninho não fazer amizade com nada, não se aproximar de ninguém, e os caras da tropa comentam um com o outro. Um deles diz que o motivo disso é que o líder na última família que ele teve, ele era muito próximo e todos morreram. Então deve ser alguma espécie de trauma de certo, então ele evita ter sentimentos de novo e se aproximar de qualquer outra pessoa. O cara fala que o chefe só fala com os membros quando tem assuntos a trabalho para tratar. E um desses assuntos é que o garoto Eudong agorinha tinha dito com o Juninho que se era o irmão mais velho nos Yogueus Garai e o moleque sumiu. Ele estava longe de casa porque foi atrás de informações sobre a Raigang para contribuir com a família. Ele ficou sabendo que eles estão atrás do líder dessa tal de Raigang, então ele foi procurar pelos becos e informações. Vê se pode um bagulho desse. E o que ele encontrou nas ruas, rapaziada, foi uma rodinha de maluco do grupo de racha que ele era quase um escravo. O líder desses caras encontrou o fugitivo e levou logo para um beco para encher de porrada. Toma. O líder do grupo de racha chamado Kang Já Errou encurralou o garoto pra saber onde ele foi depois que ele fugiu. Ele disse que se juntou com uma família de mendigos liderada por um cara fodão aí. O Kang diz que não acredita nisso e fala também que ele tem um rosto muito bonito, mesmo sendo um garoto. E quando ele pegou o moleque pelo pescoço assim, eu fiquei com medo pelo que vinha a seguir. E por alívio, o Kang disse que queria deixar o garoto feio igual ele e ia encostar a cara dele na roda da moto girando. Menos mal, né, rapaziada? Imagina se fosse outra coisa, o pneu rodando, e quase pegando no rosto. E nesse momento, nesse segundo, o moleque fecha os olhos e se lembra do Juninho, acolhendo ele naquele dia por pura empatia. E depois de tudo isso, ele nem vai conseguir retribuir os favores. Na hora que o moleque ia rodar, cê tá ligado? Alguém atrás dele fala grosso, solta ele agora. E afunda a cabeça do Kang no chão, que chegou a quicar depois que bateu. E os bichão parceiros do cara nem viu chegando esse fantasma aí. O Juninho só fala pra ele esperar um minutinho lá atrás que ele vai acabar com esses caras. O Prota pergunta se esses caras aí são do grupo de racha que ele era antes. Ouvir que sim, as veias do braço, mano, chega a dilatar de raiva. Agora é um bando de adultos contra um adolescente veiudo. Pra vocês terem ideia, esse é o segundo no comando do grupo de racha. Um dos caras foi pra cima, ele errou e perdeu os dentes. O outro veio com a técnica do tijolinho que o próprio Juninho inventou. Ele pegou o tijolo da mão dele e tira mais os dentes, só porque só quem pode usar tijolinho aqui é o pai, né? Olha a pedra! O segundo em comando viu os caras mais fracos caírem com um só golpe e foi pra cima também. O Prota defende dos socos dele e dá-lhe um chute daqueles que o Anderson Silva até treme só de lembrar. O mano caiu no chão pedindo pra se render e o Juninho fala que aqui ninguém se rende, só acaba quando o outro desmaia. Mas antes dele terminar com mais um, o líder dos caras pega o moleque como refém e coloca o Prota numa encruzilhada. Se ele revidar, o garoto já era. O perna bamba foi pra cima agora descontar a surra. Antes dele chegar no Juninho, uma voadora chegou na cara do Kang, que chegou a espirrar ketchup pra todo lado. Morri! Do jeito que o cara caiu, ficou. A tropa do Juninho chegou até ali e começou a amassar todo mundo do grupo de racha na porrada. O Bike Dog meio que puto com a situação, fala pra ele terminar logo com este cara. E de certa forma o Juninho também puto continua. E foi uma marretada tão forte que chegou a entortar o braço do coitado. Esse cara de moicano sentiu uma sensação familiar enquanto era esbagaçado pelo Juninho. Já apanhou antes, hein? Pra um outro cara aí. Ele arrebentou a perna dele, arrebentou o braço, afundou o nariz no soco, sem falar do crânio rachado. Não sei não, hein? Acho que esse aí não fica vivo não. Nem o resto da tropa. Como se fosse a coisa mais normal do mundo, o Baek Dog confirma que eles estão todos bem e vão de volta pra casa. O moleque todo esfolado ia seguindo eles também, mas para e diz que ele é só um fardo pra eles e não deveria acompanhar. Quando ele tentou ajudar em alguma coisa, dá nisso. Porém o Juninho diz que ele não é um fardo, ele é família.
Além de faxineiro e cozinheiro da casa. Pô, velho, o moleque dá aquela chorada de leves e vai com os caras pra casa. O clima é top, mas o Juninho diz que já perdeu 2 famílias até hoje. A família de verdade e a família mais de verdade ainda. Agora a terceira família ele diz que não vai perder. Mais tarde em casa, no terraço do prédio, o Baek Dog foi cobrar o Juninho de por que ele salvou o Eldong. Não é bem porque ele salvou, mas porque ele não mandou os subordinados irem atrás dele. E o que ele diz está certo, não tem sentido o chefe ir pra linha de frente, é para isso que ele tem subordinados. E além disso, se dá algum problema com ele sozinho por aí, se o líder da organização cai, o resto já era. Então o Baek fala, se ele é o chefe, ele deve agir como um. Daí surge só um probleminha, o Juninho fala que ele não é chefe de porra nenhuma. Aí eu fiquei confuso. O Baek Dog então continua e diz que ele nunca vai acabar com a Rai Gang sozinho. Antes da conversa chegar na parte boa, chega alguém pra avisar que tem um cara lá na entrada querendo falar com o Juninho. O Baek fala que a conversa aqui agora é mais importante, então é pra segurarem esse cara lá embaixo. Só que o mano fala que o problema é que esse cara entrou e ninguém consegue parar ele, tá chegando aí. Já que assim o líder e o vice-líder vão lá falar com essa pessoa. O Juninho, com a cara de raivoso de sempre, pela primeira vez em tempos, toma um susto de arregalar os olhos. A pessoa que veio falar com ele é o Dayobi. O moleque, depois que vê o Prota, quase chora. O Prota, quando vê o moleque, chora, mas chora por dentro e fica travado. O Dayobi foi até ele porque precisa de ajuda. O Tae, que foi capturado pela Rai Gang, está prestes de ir de... Tá ligado? Não! E o Dayobi foi lá pedir ajuda pra salvar o Taek. Mano, a gente tá sem saber como ele foi parar nessa nova família. Pelo jeito ele abandonou a família Ranjil e fez sua própria. Mas agora parece que quem juntou esse grupo aí, faz o Juninho ser líder e comandar, é o Baek Dog. Não entendi. O Juninho fala pra ele explicar melhor essa situação. O Dayobi fala que tudo começou há 1 ano atrás. Nessa época a família se separou. Todos combinaram de não se envolver mais com a Rai Gang. Mesmo com o sentimento de revolta pelo Ranjil, todos concordam que eles são perigosos demais. Cada um seguiu seu canto para não serem mais alvos da Rai Gang como família Ranjil, porém entre eles o Dayobi percebeu que o Taek não conseguia aceitar isso, mesmo sendo a escolha mais segura para todos. 1 ano atrás o Juninho já tinha subido da família e um tempo depois Taek foi atrás da Rai Gang sozinho e foi capturado, mantido refém na base em outra cidade. E agora o Dayobi descobriu que esta noite ele vai ser entregue ao mercado negro de organismos internos. Já faz mais de 1 ano que eles se separaram, mas o Dayobi fala que eles têm que ajudá-lo porque eles ainda são família. O cara tremendo a mão, o Juninho percebe o quão desesperado ele tá. Antes que ele responda alguma coisa, o Eldong lá atrás, de curioso, grita que se é família, eles têm que ajudar. Só de ouvir isso daí, os guris da família do Juninho se animam e dizem que se é por alguém importante do chefe deles, eles vão. O Dayobi dá até uma aliviada e parou de tremer. E é a primeira vez que o Juninho não faz cara de maluco emborrado pra falar com os caras, é nesse momento que ele pede a ajuda dos caras. Todos ali aceitam ajudar nisso, mas daí o Baek Dog joga fatos na mesa. Primeiro de tudo, ele diz que a Rai Gang não é um grupo de pessoas qualquer. Nesse último ano, eles cresceram e dominaram vários territórios e grupos. Atualmente, eles são uma verdadeira organização criminosa gigantesca. E a família Juninho é umas 30 cabeças. Se mexerem com eles agora, as chances de saírem vivos é 0. Baek Dog repete, ir contra essa organização agora é aniquilação total. E além disso, eles mantêm esse cara refém há tanto tempo e vazar essa informação agora que ele vai ser entregue essa noite com um local e hora tão específica assim, é completamente óbvio de ser uma armadilha. O cara jogou tantos fatos e argumentos que não tinha como refutar nada do que ele disse. O Dayobi sabe e o Juninho também sabe que é verdade, mas ele diz que vai mesmo assim. E se fatos não foram o bastante na argumentação, Baek Dog então pergunta de que lado ele está. Ele até aponta pra ele e diz, esse cara aqui é passado, é com sua nova família que ele está agora, ele tem que escolher a vida de toda a sua família do presente ou a vida de uma malandragem do seu passado. Rapaziada, esse malandragem é muito bom no argumento. Se não fosse o fato da gente conhecer a família Ranjil há muito tempo, todo mundo aqui não ia discordar que a escolha do Juninho de ir com o Dayobi é errada. Até o Dayobi fica se sentindo culpado de colocar ele contra seu novo grupo e pergunta se tá tudo bem mesmo. O Juninho diz que a vida do Taek é prioridade. E quem não ficou nada contente com isso foi o Baek Dog. Esse cara é estranho e suspeito, mas ele realmente tava certo, rapaziada. Mas é suspeito esse cara.
embora. Eles pegam um trem em direção ao local marcado. O Daiobi fala que é muito bom ver o Juninho de novo. Ele diz que quase não o reconheceu. Se antes ele era como uma criança, agora ele é tipo um monstrão. Ele até lidera uma família de foragidos. O Daiobi pergunta o que ele fez esse tempo todo desde que foi embora. No começo ele disse que chorou muito e não conseguia nem dormir à noite. Mas depois de um tempo, o desejo de vingança tomou conta de todo o resto. Ele fala que nesse último ano, todos os segundos foram pensando e se preparando para lutar contra eles. Treinou até o limite e sempre brigou ao máximo que conseguia. Cada vez contra mais e mais pessoas. Chegou ao ponto que todos os dias ele deixava uma trilha de gente estourada pelas ruas. O Daiobi ficou até gelado ouvindo isso. O Juninho afirma com uma convicção infinita que ele vai ter a sua vingança, custe o que custar. Então Daiobi pergunta se o Juninho então reuniu esse novo grupo para essa vingança. Ele diz que no começo ele só batia em tudo que ele via pela frente, e as pessoas que ele salvava nessas brigações por aí começaram a ir atrás dele para pedir para segui-lo. Aí um certo dia, um tal de Baek Dog encontrou ele e veio todo puto perguntando se ele era o tal do Juninho que queria matar o Sung Wukong. A raiva desse cara era porque é ele que queria matar o Shang Tsung. Então dá pra deduzir que Baek Dog se juntou com o Juninho, fez ele usar a reputação dele de um ano de brigas por aí pra juntar uma família pra irem atrás da Raigang na hora certa. Então o Daiobi aparecia aqui e antecipar as coisas, ferrar com o plano dele. Ah, bom. Mas se liguem como uma coisa conecta a outra. O Prota pegou informação com o Yutaki que o Moon Sung-ho saberia onde está o Shin Sung, então a gangue quer ir atrás dessa pessoa. Os dois chegam ao porto de Incheon, onde Taek está preso. O executivo da Raigang que está responsável por ele é o próximo Moon Sung. Nem preso o Taek quieta, o cara pisa na perna dele e debocha do grande Taek que está numa situação dessas, e ele ainda preso fala que vai se vingar de todo mundo ainda. O Moon Sung, para tentar quebrar o espírito do Taek, fala que ele espalhou por aí iscas sobre ele e tem boas chances de certos peixes serem atraídos por elas. Ou seja, é uma bilada assim. Dois caras que estão de guarda na região do porto fritando olham para baixo e veem que suas sombras estão ao contrário. O Daiobi então ajuda os caras a consertar a sombra e desvira eles do contrário. Que desgraça. O outro foi avisar no rádio que tem intrusos e levou um soco que mais parecia uma pedrada, morreu. Os dois chegaram ao lugar certo e se preparam para o resgate. Eles olham pra lá e se perguntam aonde exatamente. O Prota mais treinado nesse mundo acordou um dos caras pra perguntar e diz: ele abre logo o bico ou o botico? Sem escolha, o cara diz que é naquele armazém onde ficam as pessoas. A vontade deles é descer lá agora mesmo e atropelar tudo, mas sabem que a segurança lá é muito alta. O Daiobi sugere que eles pensem em um plano de abordagem e não ir bater de frente, porém o Juninho diz que se for só aquele tanto de pessoas, ele dá conta numa boa. Tem demência? O Juninho insiste, diz que realmente atropela todos lá, porém serem identificados aqui vai ser perigoso para o Taek, então só por isso ele concorda em bolar um plano para invadir e diz já ter uma ideia. Na área dos contêineres perto do armazém, um casal está a passeio implorando para serem liberados. Um dos caras manda ele implorar abaixo o Neng e o outro diz para não machucar os rostos das mercadorias. Se o rosto é o problema, o mano faz o cara calar, machuca nos produtos internos. Outro cara dá um tapão na cabeça do mano para cobrar justamente isso de danificar as mercadorias internas. Esse é Lee Hakasako, chefe do setor de comércios internos humanos da Raigang. Nós sentimos muito, chefe. Eu também sinto muito. Muita dor. Na moral, hein? O chefe deles, para explicar melhor, pega os produtos e diz quanto vale cada órgão. Vesícula, baço, intestino, tudo se vende. O coração, por exemplo, vale 130 mil dólares. E tudo nesse cara é precioso para a Raigang, para ele ficar danificando assim, sem mais nem menos. O chefe diz que se eles querem danificar alguma coisa, eles vão pitar um prensado. Aí o Juninho chega lá igual um fantasma e diz que assim demora demais para morrer e diz que vai acelerar as coisas. E dá um chutão tão forte, mas tão bem encaixado que antes dele encostar no chão já devia ter morrido. O Daiobi, como um ninja, chegou por trás e apagou os outros dois ao mesmo tempo. O Juninho libera as mercadorias e fala pra eles não fazerem barulhos. Eles olham um para o outro e começam a segunda parte do plano. Dentro de um armazém diferente, por algum motivo inexplicável, começa um incêndio. Os guardas perceberam e correram todos juntos para apagar este fogo. Eles vendo a movimentação dos caras, o Juninho diz que agora vão colocar fogo nessa moto longe do container do armazém. Quando eles terminarem no outro local, isso daqui vai dar mais tempo para eles. Um dos caras não foi com a manada apagar o fogo e vem eles, e logo
logo toma uma catracada para não fazer barulho, mas a porrada foi tão forte que o coitado saiu deslizando para dentro do armazém e os outros dois caras viram esse maluco. O Prota e o Daiobi foram atrás para terminar o serviço, logo os dois caras viraram 9. Os dois ali vêm no canto, Taeki inconsciente, todo estourado, já bate aquela raiva básica. Eles partem pra cima e cada um leva só uma, é uma no queixo, uma apaga. Daiobi também, bicuda no queixo, soco no estômago e jab no queixo. Não demorou muito pra todo mundo dentro do armazém tá dormindo. Depois de confirmar que todos estão dormindo, eles vão até o Taeki, fazem ele acordar. A primeira coisa que ele diz quando acorda é porque eles estão aqui, eles têm que fugir imediatamente. Uma tropa de gente entra no galpão, tranca a saída do lugar. Tantos eles voltarem assim tão rápido foi muito mais do que o esperado. O Moon Sung-ho no meio dos caras diz que os peixinhos idiotas finalmente chegaram. O Junin pensou que tinha dado certo o plano do fogo, mas o plano dos caras era cair no plano deles pro plano deles dar certo. Então foi um contraplano, tá ligado? O Musum, não satisfeito, explica o plano dele. Ele diz que o Taeki foi só uma isca e agora eles três estão presos aqui com ele. Ele também fala que o Junin está mais melancólico que antes e pergunta se a morte do Hanju fez ele sofrer tanto assim. Mano, o Junin não fala nada, só vão aparecendo mais e mais veia neles. O Musum, não satisfeito, então continua a provocação, dizendo que tem nojo deles estarem vivos e ainda mostra que também tá veiudo, pra não ficar pra trás. E foi só pra mostrar isso mesmo, porque depois ele guarda o braço e diz por subordinados irem falecer os dois. Eles estão encurralados e agora em menor número, e além disso tem que defender o Taeki, que está debilitado e estourado. Então é a pior situação possível. O Junin dá uma concentrada no braço que até começou a flutuar uns negócios em volta do punho dele e deu um socão tão cabuloso no que chegou perto que chegou a envergar o cara pra trás e derrubar dois malucos longe igual boliche. Meu Deus! O Musum perdeu até o sorrisinho no rosto agora e o Junin diz que é estranho ele dizer que tem nojo deles estarem vivos, porque ele diz que sente a mesma coisa. Será? Os caras vão de bonde pra cima porque um de cada vez não dá. Cada soco do Juninho derrubou dois. Todos que levam um golpe que seja caem e nunca mais se mexem. O Daiobi, que também está lutando do lado, olha pra aquilo e fica com aquele sentimento de como assim, velho? Isso não faz sentido. Um dos subordinados fala que isso vai ser mais difícil do que eles pensavam e é meio que pro Sung ajudar. Porém ele diz que vai deixar isso pra outra pessoa. Enquanto eles estouram outros figurantes, o Musung pega o Taeki sem eles verem e fala que está na hora de entregar a mercadoria e leva ele pra fora enquanto as manadas de figurantes tentam acertar pelo menos um soco no Prota. Antes ele conseguir chegar no Musung, a porta já estava fechada. Ele consegue abrir ela, mas alguém de fora acerta o Junin com mais força do que ele acertou os caras antes e joga ele pra dentro do armazém. É a pessoa que o Musung disse que ia cuidar do Prota, Song Myong, um executivo da Haegang. Percebendo esse cara ali, os figurantes até recuperam a confiança. O Daiobi fala que esse cara deve ter fácil uns 2 metros de altura e tenta acertar, mas leva uma no rosto logo de cara. O Song desvia de todos os ataques. O Daiobi não consegue alcançar o cara com os socos por causa do tamanho dos braços e leva todos os socos sem conseguir se defender. Esse cara é completamente mais forte. Ele escuta os figurantes falarem que as habilidades dos executivos são realmente de outro nível. Isso faz o Daiobi se lembrar dos executivos que ele já lutou antes e todos eram mais fortes que todos da família Hanju, com exceção do mendigo lendário. Então se esse cara é um executivo também, lascou tudo. Enquanto ele pensava, o Juninho foi correndo pra cima. Ele grita que esse cara é um executivo, então não vai funcionar tentar vencer um 1x1 sincero e fica preocupado com isso. O Sung Myung diz a mesma coisa. Ele diz que esses socos dele são curtinhos demais e não vão alcançar. Antes dele terminar de falar, mordeu a língua. Foi direto no queixo, mas ele não apagou como os figurantes normais. O Sung agora que vem com um soco longo dele e toma outra no queixo, depois nas costelas, que doeu, hein? Ai. O último soco dele o Junin desviou de novo e quando ele ia tomar um gancho ele desviou também do soco do Prota, mas da pesada ele nem viu chegar e ficou lá gemendo de dor. O Daiobi, se antes não tinha percebido, se liga que agora o nível do Juninho é acima dos executivos da Haegang. Ele percebe isso, o Song também, e manda todo mundo dos figurantes atacar junto com ele. Se todos forem ao mesmo tempo, muitos vão conseguir pelo menos dar uma cansada nele e quando ele vê uma oportunidade ele acerta. Ou seja, todo mundo trancado no armazém atacando ao mesmo tempo, o chefe ter a chance de pelo menos acertar o cara. O sem vergonha ainda se sente o cara prendendo o Juninho numa armadilha de areia movediça e fala que é só questão de tempo até ele se cansar e se afundar sozinho com a própria força. Se todo mundo vai ficar no Juninho, Daiobi aproveita pra pegar o chefe deles desprevenido fazendo pose de gara e joga ele igual um pedaço de bosta pra longe da entrada do armazém e fala pra ele aproveitar isso e ir atrás do Taeki agora. O Juninho dá uma pensada, se ele deixar o Daiobi aqui e ir atrás do Taeki
Taeki, o resultado aqui é óbvio, mas mesmo assim ele vai. O Daiobi só precisa segurar o cara um pouco, sem morrer, até que seja o bastante. Os figurantes no caminho só servem pra gastar o punho do prota. Os caras que parecem se multiplicavam atrás do Juninho, ele entra na frente e fecha o portão do galpão igual o Sung fez antes. Musung. Infelizmente, quando o Song Myung levanta e todos os figurantes vão pra cima do Daiobi, o que a gente pode fazer agora é rezar, rapaziada. Do lado de fora, perto dos barcos, o corretor chinês Wei Yang Cheon é quem vai fazer a compra. O Musung pergunta pelo pagamento da mercadoria e de repente cai um bagaço do lado deles. Logo chega o prota, cansado, mas com ódio 100% ainda, dizendo que se eles pegarem num fio de cabelo azul do Taeki, todos vão parar no fundo do mar como comida de peixe. O mafioso chinês fala: como assim? Como que eles deixam alguém entrar na reunião deles assim? E o Musung, fervendo de raiva, aposto, diz que essa é uma mercadoria extra que eles vão dar pra ele. Enquanto isso acontece, lá na base do Juninho, o Eodong tenta de tudo pro Baek Dog ir ajudar o líder no resgate e ele se recusa. O Eodong pergunta então se ele não está nem preocupado com o líder, e o Mano Baek diz que não é questão de preocupação, ele não vai se meter pelo bem e segurança de todos desse grupo, até que ele recebe uma mensagem. E essa mensagem a gente vai ficar no suspense, né? Mas vocês estão ligados, porque volta pra luta do Juninho contra o Moon Sung-ho, o folgado que fala que o prota deveria ter fugido daqui se conseguiu escapar do armazém. Juninho é um cara de poucas palavras, o velho comerciante fica lá de olho na treta dos jovens. O Musung diz que logo vai entregar a mercadoria, é só ele esperar. E o velho pede pra ele pelo menos não fazer muita bagunça. O Musung, antes de começar, ele quer saber por que o prota está tão confiante ainda. No passado ele foi completamente estourado sem conseguir nem encostar nele. Aí ele tira o casaco e joga no chão pra dizer que ele ficou ainda mais forte, então essa situação não vai mudar. Ele fala e o Juninho calado. Um dos subordinados do velho pergunta se esse Musung aí é confiável, porque o outro cara parece meio sinistro. O velhote diz que sim, antes o parceiro de negócios deles por mais de anos era um tal de Park Hang-jae. Por mais de 30 anos ele dominou esse território e nunca perdeu uma luta. A primeira e última vez foi contra um moleque de 17 anos que derrotou o chefe e todos os seus subordinados juntos. Então o velhote diz que confia sim. Além disso, afirma que o talento natural desse moleque é tão grande que um dia ele vai ser um figurão dessa cidade. Enquanto o velho fala, o Sung foi pra cima e de tanto que o velho encheu a bola dele, o soco nos peitos do Juninho murchou de volta. Por essa, o moleque que não esperava, o velhote e o comerciante não esperavam. Esse moleque sinistro estava pressionando o Musung, talento natural. Os subordinados dele segurando o Taeki perguntam se o chefe precisa de ajuda, e ele se recusa e vai sério agora, porque antes foi excesso de confiança. Ele erra de novo e leva outra porretada agora na orelha. Ele erra de novo e outra bordoada nas costelas e continua o cacete. O velho agora se dá conta que o gênio da luta não consegue nem encostar nesse garoto aí. Se o Musung é um gênio, o que é esse cara aí? O moleque travado de tanto apanhar reconhece que o prota é um gênio com talento natural igual dele. E ele suspira e diz que se ele não pode ganhar se as coisas forem assim, então ele desiste da luta. O Juninho, conhecendo as fuleiragens desse moleque do passado, fala que ele não vai cair nessa de novo. E realmente era uma mentira e não surpreende ninguém. Um dos subordinados dele vem avisar que derrotaram e capturaram o de cabelo vermelho dentro do armazém que estavam com eles. A intenção do Musung agora é usar o Taeki e agora o Daiobi como reféns. Se o Juninho continuar a revidar e lutando, os dois vão de vala. Com essa covardia, até o velhote não concorda, mas o moleque ignora e manda ele calar a boca e só assistir. Apesar de parecer desprezar isso daí, o velhote só obedece. O Musung vai pra cima de novo, atacando o Juninho, que só defende sem revidar. Soco após soco ele só defende. Agora, enquanto ele chama o Juninho de fraco, igual ao morto do Rangel, as coisas mudam, rapaziada. O prota segura o soco todo B10. O moleque logo fala que se ele revidar, os dois vão sofrer as consequências. O Juninho então fala que ele não treinou só o corpo dele esse tempo todo. E o butico do moleque até tranca. Aí dentro do armazém, o executivo que deu a ordem de quebrar o Ruivo no cacete quando estava para acontecer. O que o Juninho falou fez sentido. Baek cachorro chega igual o Sanji nas bicudas dentro do armazém. Ele fala pro Ruivo que não veio aqui para ajudar ele, mas seu líder deu um motivo que faz parte dos planos da família e agora eles têm motivos para estar aqui. Nas docas, os outros chegam nas suas ninjas e agora ele se liga que o Juninho também fez um grupo. Um dos caras do prota avisa que todos chegaram como ele pediu e o Baek Dog foi pessoalmente atrás do Ruivo. O resto da tropa vai lá e pega o outro cara. Antes do Musung começar a bostejar pela boca, o Juninho já aplica aquela homenagem ao Rangel e o prota Pluto fala que ele não está aqui para salvar o Taeki apenas. Ele veio aqui também atrás dele para destruir a Rain.
Hae Gang. Agora ficou bom, né? Dentro do armazém, a tropa do Juninho saiu na porrada contra a Hae Gang. Até o Eudong fez a parte dele na luta e a ajuda do Daiobi. O Baek Dog saiu no braço contra o executivo, que é o mais forte dali. O Daiobi fala que eles devem tomar cuidado. Esse cara aí é perigoso demais. Ele é um executivo da Hae Gang. E o molequinho fala pra relaxar. Se é assim, o Baek Dog é um executivo do grupo do Juninho. E dá-lhe pesada no céu da boca. O próprio Baek Dog diz pra ele parar de brincadeira e vir sério logo porque ele tá com pressa. E foi humilhado, filhão. Aí ele sai na porrada. Voltando às docas, os subordinados saem no cacete e só os dois chefes conversando. Musung, todo estourado, pergunta se ele realmente fez esse grupo pra tentar acabar com a Hae Gang. E se sim, tudo isso por causa de um bosta como o Ranjil, ele fala. O moleque ainda tenta atacar de novo com a bicuda e o Juninho defende. E mano, a cada vez que o Juninho dá um soco deve fazer um barulho de explosão de tão forte que é essas porradas. O moleque aproveita uma poça d'água pra usar como distração no rosto do Juninho e isso faz ele conseguir acertar pelo menos um ataque depois de levar 30. Mas não fez nem cócegas esse chutinho desses daí, rapaziada. O Juninho então pergunta por que daquela vez ele o traiu. E essa pergunta pega o Musung desprevenido. Naquela época, o Moon Sung-ho se aproximou dele e viraram amigos. Trabalharam juntos e lutaram juntos e no fim ele traiu daquela forma e espancou o Juninho. O Juninho fala que considerava ele um verdadeiro amigo. E ainda mais, ele pergunta por que ele faz essas coisas pela Hae Gang. E o moleque até treme com essas perguntas. Mas treme de segurar a risada e diz que ele faz tudo isso porque é divertido. Diversão. Olha no rosto do Juninho ouvindo um bagulho desse daí. O mimadinho do Sung-ho desde os tempos de escola gostava de diálogo, só que a escola o punia todas as vezes, então por isso ele fugiu de casa. Nas ruas ele podia brigar sempre que quiser. Na Hae Gang ele até era pago por isso e ninguém julgava ele. Ele tava falando e do nada vem pra cima do Juninho desprevenido. Ele chega até bem pertinho de quase conseguir, mas os olhos de quem tem ódio são mais rápidos e levam uma no queixo que eu não sei não, rapaziada. Como é que um cara desses daí não morre? Não importa como ele tente, ele não consegue. Puto de frustração, ele grita perguntando qual é a diferença entre eles. Não faz sentido ele não conseguir nem encostar nele. Enquanto ele falava, agora ele é pego desprevenido com uma bem nos dentes, chegou a envergar a cara dele pra dentro. Segundo o Juninho, é porque nenhum soco dele é com sorrisos. E tá te orgulhoso, rapaziada? Agora com o moleque estouradaço no chão, o Juninho pergunta se ele ainda tá se divertindo. Eu não sei vocês não, rapaziada, mas eu tô me divertindo muito aqui. O pessoal dele viu que a luta acabou e foram lá falar bom trabalho e mostra o que salvaram o Taik. O objetivo principal deu certo. O outro cara chega também com o telefone pra avisar que dentro do armazém derrotaram todo mundo e salvaram o Ruivo. O Baek derrotou o executivo deles quase sem se ferir. O líder elogia todos pelo ótimo trabalho e ordena que levem o Moon Sung-ho de volta com eles. Ele pega o celular do Sung para dar uma curiada logo e ver se tem alguma coisa e percebe que ele já acordou. O moleque nem consegue abrir os olhos direito, mas diz todo animado que a sorte dele acabou de novo. Um barco lá atrás vindo pra cá, chegando no porto, é pra ele adivinhar quem está lá. O Juninho até se arrepia vendo que de longe no barco é o demônio do Shin, o Sung, líder da bagaça toda. E não tem como, mano, o cara parece que tá mais bonito que antes com essa cicatriz na cara, não pode ser. E os moleques do time que nunca viram o Shin antes perguntam se é ele mesmo pela expressão do rosto do Juninho. Eles não têm dúvida, tem que ser esse maluco. O Prota ficou louco, velho. O veiudo virou o zoiudo cheirador de whey protein. O moleque todo quebrado no chão revela que estava marcado que toda a Hae Gang se encontrasse aqui nesse lugar hoje porque o chefe iria voltar de uma viagem para fora do país. Isso significa que todos os grupos da Hae Gang que dominam estão vindo para cá agora mesmo. Os membros do executivo que andam de ninja sem capacete, o grupo do executivo pançudo da tia Zona Gostosa, o grupo do cara que deve curtir queimar um verde, um bando de gente nova, tem um cara de cabelo platinado. O Juninho ficou estralando de ódio em saber disso, então o Baek vem correndo avisar que a Hae Gang tá chegando em peso e eles têm que dar o pé daqui. O Baek, que é um cara extremamente inteligente e consciente das coisas, cobra ele de dar logo a ordem de todo mundo fugir, mas na cabeça do maluco do Juninho, fugir nem passava pela cabeça dele. O Baek pegou ele pelo pescoço perguntando se ele tá louco. Na frente de todo mundo falou em voz alta se ele vai deixar todo mundo morrer aqui agora. O objetivo de tudo estava chegando de barco agora mesmo e o miserável nem feio ficou com a cicatriz. Ele queria ignorar a lógica e ficar aqui pra tentar matar o cara. Até tremeu de indecisão enquanto o Baek cobrava ele, perguntando se ele tá surdo ou o quê? O Baek fala que ele também quer se vingar da Hae Gang a todo custo, mas salvar a vida do pessoal é mais importante. O Prota, se corroendo, começa a fazer uma balança na cabeça dele de todas as memórias e o ódio
ódio acumulado com a revolta do que aconteceu com o Mendigo Supremo. A demora deixou o Bayek no limite, ele não queria contrariar o líder na frente de todos, mas no fim ele deveria dar o comando para todo mundo fugir. Porém, no último momento, o próprio líder diz que eles devem voltar. Ele diz que já conseguiram tanto, resgatar o amigo deles e capturar o Moonsung, então vão voltar, que é a melhor escolha. Ele fala isso, mas eu sei que se fosse só ele aqui, ele ficava, rapaziada. Tá maluco o Juninho. Talvez foi exatamente isso daí que o Bayek pensou enquanto olhava pro Juninho sem entender alguma coisa. Eles pegam as motos e metem o pé. Antes de fazer a última curva pra saírem dali, o Juninho olhou pra trás, pra cara do maluco e vaza. Eles estavam tão rápido que a moto do Juninho tava até quicando, e antes de saírem, um caminhão bloqueia a saída das motos e faz todo mundo frear. A Raigang se antecipou e bloqueou antes deles passarem. Olhando pra trás, eles veem que todo o caminho que eles têm pra voltar está bloqueado, com todos os membros executivos na linha de frente. Na frente deles, um caminhão e o tio que queima o verde saindo dele. Por mais que fosse um beco sem saída, o Juninho, vendo o medo dos membros, puxa a responsabilidade e fala pra todos abandonarem as motos, que eles vão passar pela Raigang agora. Mas se eles vão pra cima dos caras que estão a pé, por que eles não vão de moto? Passa por cima deles? Não sei. O Pançudo não esperava que ia ter que lutar e ficou surpreso com os inimigos avançando. Os dois grupos partiram pro diálogo, enquanto a conversa de todo mundo era dessa maneira, o diálogo do Juninho era mais intenso. Quando ele dava um soco, quem apanhava não levantava mais hoje. O tio do caminhão elogia a energia dos jovens e também leva uma pra ficar ligeiro. Toma! O Bayek, enquanto todos lutam do lado que tem mais gente, ele resolve enfrentar o tio. Ele erra o segundo soco e quando vai ver o tio acerta uma no queixo que chegou a ficar de 4 no chão. Agora que ele resolveu encarar o tio, vai ter que aguentar. Os outros da família começaram a levar o pior na luta também. O Eudong ia ser o próximo a levar uma nos dentes, até que de repente o Bayek Dog tá dentro do caminhão buzinando pra todo mundo subir agora. O tio deu costas pro caminhão, agora se dá conta que na hora do soco no queixo ele pegou as chaves do caminhão e ele agradece por emprestar pra eles. É isso aí que dá pra ficar queimando verde. O tio lesado tava de frente pro Bayek no chão e de repente o cara roubou o caminhão e ele nem viu. Todo mundo corre e pula atrás da caçamba do caminhão. O tio ia pelo menos derrubar o que tava com o Taek, que leva na hora uma bela de uma bicuda do Juninho. Pelo menos não quebrou o braço do tio, então ele é forte. Todos sobem no caminhão e começam a vazar. O Juninho segurou também pra ir. O velho se dá conta que nesse ritmo eles vão realmente deixar escapar os caras que estavam praticamente sem saída nenhuma. E o caminhão veio direto de uma obra, porque ainda tava cheio de terra. Geral ficou pegando rabeira na caçamba de lado e o pessoal da Raigang então veio atrás com as próprias motos do pessoal que deixaram pra trás. E na velocidade das motos, o caminhão lotado de terra nunca que seria mais rápido do que umas ninja Kawasaki. Todos estavam cientes disso. Então o Bayek, esperto, mais uma vez decide parar o caminhão na estrada. Manda todo mundo descer. Os malucos nas motos acharam que iam conseguir e de repente jogam a terra do caminhão em cima dos caras nas motos. Bayek ainda tem a audácia de dizer que vai devolver pelo menos a terra porque o caminhão agora é dele. Mas pera aí, o prejuízo de deixar as motos pra trás não é maior que um caminhão não? Ou será que essas motos aí é roubada? Não sei. A rua fica toda cheia de terra, ninguém consegue vir atrás, eles metem o pé agora dentro da caçamba do caminhão. Nós temos que concordar que esse Bayek Dog aí é cabuloso, hein? Salvou o Juninho umas 20 vezes só essa semana. A vitória foi grande, mas em casa, à noite, eles vão conversar no terraço do prédio, Juninho e Bayek. E o Bayek foi avisar que a Raigang agora vão vir atrás deles com tudo, e o plano deles era agir na encolha, sem serem descobertos. Além disso, o Juninho agora se deu conta que a Raigang ficou muito maior do que ele pensava. Com tantas pessoas assim, ele nunca vai conseguir chegar até o líder. Então, por isso, ele fala que só tem uma coisa que eles podem fazer agora, que é subirem de nível também, rapaziada. Agora é hora da virada, rapaziada, se liga nessa. Nessa noite, só que mais cedo, o Eudong chamou o Juninho, que antes nunca se misturava com seu time a não ser que fosse pra lutar. Agora ele foi na festa de comemoração de vitória deles. Apesar dos pesares, a família considerou escaparem com vivos hoje como uma vitória, e o Juninho ficou feliz em ver todos aproveitando a comida. O pessoal do time pergunta como que o Bayek sabia pilotar um caminhão. Ele, contente, fala que era por causa do pai, que era caminhoneiro, ele aprendeu com ele. Só que de repente ele parece se lembrar de algo. Provavelmente é nesse assunto que vem o ódio contra a Raigang. No meio da festa, o Juninho foi pro terraço dar uma amargurada sozinho. Ele ficou muito puto porque o Shin Sung estava na frente dele e ele não podia fazer nada. Então a frustração foi enorme. Um minuto depois, Bayek Dog também foi pro terraço pitar uma. Só de olhar o prota, ele sabia qual era o motivo da frustração e fala que com o tamanho da Raigang seria impossível ganhar mesmo, então não esquenta. Ele também alerta que eles virão atrás deles agora. Pra provar isso, nessa mesma noite a Raigang se reuniu com seus executivos. O Moonsung chega todo puto chutando a porta reclamando que eles deixaram os caras fugirem. O tio, ouvindo isso, diz
fez o mesmo pra ele e enche a boca dele com um soco, mano, que fez ele deslizar a sala toda e cair desmaiado. O tanto que esse cara apanhou aí, com toda a razão o tio fala que quem cagou com todo o plano foi ele, então é um atrevimento falar assim com todos. Além disso, ele questiona de como o moleque é um executivo e aproveita pra jogar uma indireta pros outros ali, dizendo que os padrões pra ser executivo da Rae Gang deviam ser revistos. Bicho tá seco, tá grosso, velho. Enquanto uns ficaram ofendidos, uns ficaram assistindo o vídeo aqui do canal. O Pansudo foi cobrar as indiretas dele com o tio pitador que não leva desaforo pra casa e chamou o maluco pra porrada também. O cacete ia rolar de novo, até que o Shinsung finalmente chega na reunião. Os dois obviamente travaram o que estavam fazendo. O Sung vê que já tem um caído no chão, dormindo, e já tava pra rolar mais um aqui desmaiado no soco, ele entende o que aconteceu. Eles falharam na missão e perderam os alvos, jogaram a culpa nos outros e estavam aqui discutindo pra ver quem era mais culpado. Os executivos não tinham como negar e falam que foi isso mesmo. Fazia tanto tempo que a Rae Gang não tinha problemas que o Sung fala que tinha até se esquecido dessa tal família Rangil. O mano do óculos, pra mostrar serviço, avisa que cuidou de tudo e rastreou um celular que jogaram dentro do caminhão na hora que eles fugiram e descobriram aonde eles se escondem. Então Shinsung não precisa se preocupar, porque todo o pessoal da Rae Gang está invadindo o local agora mesmo. Aí a gente volta pro prédio do Juninho. Quando ele volta do terraço do prédio pra dentro da sala de comemoração, nós vemos a tropa da Rae Gang chegando, subindo o prédio de novo, a família Juninho. Os caras correndo e o Baek comendo comida apimentada e achando ruim. Aí quando eles estavam pra abrir a porta onde fica a galera, eles arregaçam a porta com tudo e pra surpresa de todo mundo, não tinha ninguém lá, rapaziada. Sumiu? Eles procuraram em outros lugares no prédio e estava realmente abandonado. Eles ligaram pra avisar que falharam de novo. Shinsung mais uma vez falhou, rapaziada. O que de fato aconteceu na ordem correta é: Juninho no meio do mato pede desculpas pro time pela decisão de última hora e agradece por todos que o seguiram. Lá no topo do prédio, quando ele conversou com o Baek Cachorrão, ele disse que a Rae Gang iria vir atrás. O Juninho então pensou um pouco sobre isso e decidiu sair agora mesmo, naquele mesmo instante durante a festa. Nesse ponto ele aceitou que os caras são mais fortes e dominam tudo aqui na região de Gangnam. Então eles foram para outro distrito, o distrito de Gangbuk, e decidem que vão fazer a sua nova força nessa área. Se o jubileu deixar, né, rapaziada? O Juninho fala que em um ano a Rae Gang chegou no tamanho deles atual, então agora eles vão ficar maiores que a Rae Gang aqui na área de Gangbuk, só que muito mais rápido. Eles se hospedaram em um hotel, todas as 30 pessoas dentro de um quarto e não ficou muito apertado. Eles saíram às pressas e com o dinheiro que eles têm só conseguem ficar neste quarto por algum tempo. O Baek percebeu que o Juninho estava de cabeça baixa, pensativo, e olhando melhor logo percebeu que ele deveria estar assim, pensando em sua antiga família. Depois que salvaram Taek, o Juninho contou a ele sobre sua nova família e seu objetivo de se vingar contra a Rae Gang, e que seria muito bom que eles se juntassem com eles e morassem juntos igual antigamente. Por mais que o Taek sentisse falta de quando moravam juntos, ele recusa, e o Dayobi também não quis. Eles não vieram, mas pelo menos estão vivos e a salvo agora. Novamente o Juninho vai pro terraço do hotel mais tarde ficar acordado. Não dorme essa miséria do gramado, todo mundo dormindo, ele é acordado. O sono ele até tem, mas a preocupação com a segurança de todos não deixa. Ele prefere investigar as saídas do hotel e conhecer melhor a região. Descendo as escadas do hotel, ele encontra uma garota correndo e tromba com ele e pede por ajuda. Tremendo de medo, o motivo é que ela estava fugindo de um dos quartos. A pessoa vem atrás dela com raiva, dizendo que ele vai terminar o serviço que ele contratou. Ela não queria ir com ele e ia levar mais porrada do que já parecia ter levado. O cara fala que vai furar ela hoje sim porque ele pagou. Então o Juninho puto segura o cara, dizendo que o barulho dele está atrapalhando o pessoal dele a dormir. O cara, ao invés de calar a boca, grita mais. Tomou só uma apertada no braço para ficar esperto e cai de joelhos. O Juninho pergunta se ele deveria quebrar o braço dele para ele não poder usar mais. Depois dessa, o mano miserável foi embora correndo e esqueceu a garota. Ela agradece o Juninho por salvá-la e a primeira coisa que o Juninho fala é que ela é menor de idade. Ele vira as costas e fala que ela deveria sair fora desse mundo. E a coitadinha, chorando de um olho só, diz que ela não pode. Ela não tem como fugir dele e pede para que ele o ajude. E agora, será que o que vai acontecer, rapaziada? Não faz 2 horas que o Juninho chegou na cidade e já vai arrumar confusão. O verme que apanhou fugiu insatisfeito e foi cobrar o responsável pelas garotas e quer reembolso porque a garota dele fugiu. E olha o estoque que o agente de garotas tem. Ouvindo isso, o mano diz que vai atrás sim de uma escrava que fugiu. O Juninho leva a coitada pra comer comida e pela fome diz que ela não deve se alimentar direito há dias. A história dela era que seu pai era um lixo e sempre batia nela. Uma certa vez
vez ele a vendeu para a máfia para poder pagar dívidas e beber mais. E agora ela é rastreada por essa Amy Band que não tem como tirar. Então mesmo que ela fuja deles, eles virão atrás de novo e de novo. Ela não tem para onde ir, já que os seus pais a jogaram fora. Assustada, ela pede de novo por ajuda do forasteiro. Ela implora por ajuda, porém o Juninho, frio e calculista, diz que ele não pode ajudar. Na real, ele diz que não vai ajudar mesmo. Então ela volta a chorar. O Juninho sabe que a situação dela é horrível, é de dar dó, mas ele precisa cuidar dos seus primeiro, antes de qualquer coisa, então ele vai deixar isso de lado. Mas por azar do próprio Cafetones, ele chega ali nesse exato momento, encontra a garota comendo algo tão bom e pega ela pelo pescoço de volta. Além de colocar medo na garota dizendo que ela vai ser arrebentada depois, ele foi até lá cobrar o Juninho, dizendo que se ele encostou na garota, tem que pagar. Joga a garota pro lado e foi encarar o Juninho, dizendo que são 150 mil wons por hora, e por algum motivo o Juninho fica lá parado, só olhando calmamente pro cara que deveria passar medo. Então por isso o Volgado dá um soco na cara do Juninho. Não, pelo menos ele tenta fazer isso, porque o Juninho segura o punho do loirinho que não consegue soltar. E agora se liga no papo do Juninho, rapaziada. Ele fala que foi o cara que bateu nele primeiro, então ele vai fazer isso não para ajudar a garota, é só legítima defesa, e começa a estourar o Cafetones na porrada. A garota ficou lá em choque porque não sabia que alguém podia voar 5 metros depois de levar um soco. O Cafetones, puto, levanta e não se conforma de apanhar e vai pra cima de novo. Ele erra todos os socos e leva uma joelhada no bucho, o fôlego foi todo embora ali, ele ficou lá pedindo tempo pra respirar. Entenderam? Ele levou outra catracada na cara e essa desligou o cara. O Juninho segura ele pelo braço pra ele não cair ainda e afunda mais uma vez os dentes no soco. E agora o cara caiu e deve estar em coma, um lixo desse. A garota em choque de longe pensando, caralho, cuzão, grita atrás de você. O mano não só não estava em coma, mas foi dar uma cadeirada por trás, bem na nuca do Juninho. Ele tomou foi um rodão, foi cadeira e tudo pra longe. A garota não imaginava que alguém poderia vencer o Sr. Ken em uma briga e assim tão fácil. Então ela agradece mais uma vez o Juninho por salvá-la. E o Prota repete e deixa claro que ele não salvou ninguém, ele só se defendeu de um cara que tentou brigar com ele. E sendo assim, ela deixa o aviso, essas pessoas são realmente perigosas e vão vir atrás dele, então ele deveria tomar o máximo de cuidado. Vendo a preocupação da garota com ele vai até uma lojinha perto, compra um curativo e entrega pra ela e diz pra ela também se cuidar e vai embora. Obviamente isso daqui não vai ficar barato, rapaziada. O Prota de novo na cidade, que ele mal chegou já compra briga com a máfia do lugar. Quem toma conta do mercado de programação de gangbook é esse tio e essas são algumas de suas funcionárias. Infelizmente, no dia seguinte, a Morena foi capturada e levada de volta para a base. Quem pegou ela, além de relatar tudo o que aconteceu e quem foram os responsáveis, já rastreou o endereço dos forasteiros responsáveis por isso. E agora eles vão lá, na nossa galera, cobrar essa mesma rapaziada que já enfrentou a High Gang. Na real, nem precisa do pessoal que enfrentou a High Gang, somente o Juninho percebe que eles estão chegando até o local e vai enfrentar toda a galera sozinho, rapaziada. Mas o que vai acontecer de fato, vocês vão ficar no suspense e curiosidade. Atualmente em Till Not Die tem 81 capítulos traduzidos em português. Agora em inglês tem mais de 110 capítulos. Será que merece mais um videozada com os capítulos diretamente da gringa, rapaziada? Deixa o like, comenta se sim, um forte abraço por trás e até mais.